Vocês estão preparados para o único vídeo que vai falar a verdade sobre o Palmeiras no ano de 2024? Vocês estão preparados? Porque todo mundo está saindo pela tangente, está todo mundo disfarçando, está todo mundo com medo, não sei o que está acontecendo. Aqui no Dois Toques, o único que vai falar a verdade sobre a maior pipocada da história do futebol brasileiro de pontos corridos, que foi do Palmeiras, a maior pipocada da temporada. Vamos falar de pipoca vegana e de cheiro verde aqui no Dois Toques, depois da vinheta. Ó, você que está chegando aqui no nosso canal Dois Toques, a casa do futebol, hoje não dá mais para adiar. Muito se fala em porque foi uma campanha muito digna. Porque chegou a 73 pontos, 3 a mais do que no ano passado, que teria sido campeão e tal. Pipocou. Foi a maior pipocada que o Palmeiras podia dar, foi nesse Campeonato Brasileiro de 2024. E eu vou explicar o motivo dessa pipocada para vocês. Ano passado, o Botafogo pipocou? Pipocou. Mas o time era muito aquém do que esse de 2024. Não tinha elenco, não tinha treinador. Lúcio Flávio não é treinador. Demitiu Bruno Lage, teve caçapa, Luiz Castro foi embora. O ano já era um desastre anunciado. E aí a gestão foi mal feita, as substituições foram mal feitas, na janela não veio ninguém, e o time se enfraqueceu e não aguentou o rojão. Pipocou. E beleza. O Botafogo entendeu isso e fez da temporada de 2024 uma das suas maiores temporadas da história. O Palmeiras, que foi intitulado até pelo jornalista, bota aí, Maurício Saraiva, Globo Rio Grande do Sul, tentou disfarçar escrevendo um artigo hoje de Botafogo super campeão. Não vem com esse papo não, que você disse que o campeão era o Palmeiras. Você já escreveu. Falou que o campeão tinha vencido em Caxias do Sul. Tá aí o tamanho da pipocada. O tamanho da pipocada do Palmeiras é que todo mundo já tinha garantido que o Palmeiras era campeão brasileiro. E por que a gente está falando que foi pipocada aqui no Dois Toques? Com todo respeito ao Botafogo de 2023, que a gente colocou aqui a pipoca, né? Botafogo de 2023, e esse ano todo mundo jogou a pipoca pro alto comemorando, comeu pipoca com bacon, depois botou o molho de galinha, enfim. E esse ano, com todo respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras, o torcedor do Palmeiras vai concordar comigo, eu sei que vai. Pipocou, mental fraco, coração frio, cabeça quente. Quem falava tanto que o Botafogo não ia segurar o rojão psicológico, esse time tem um mental muito fraco, é isso e aquilo, tudo isso foi o Palmeiras de 2024. Porque toda vez que o Palmeiras de 2024 foi posto à prova, ele falhou. E não me venha com o Campeonato Paulista aqui no argumento, né, produção, por favor. O campeonato não permita que ninguém venha com o Campeonatinho Paulista aqui, tá? Aqui a gente está falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Libertadores, Copa do Brasil. Até de Supercopa do Brasil eu topo falar, mas Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, por favor. O Palmeiras, toda vez que foi posto à prova na temporada de 2024, o Palmeiras falhou. E falhou amargamente. O Palmeiras esteve diante do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras falhou no Maracanã. Fez um jogo de time medíocre. Ficou atrás, com medo do Flamengo, tomou 2 a 0 e não conseguiu reverter. Fez um jogo bom no Allianz Parque, mas não conseguiu reverter. Oitavas de final de Libertadores da América. Jogo contra o Botafogo. Pegou o Botafogo no Newton Santos, jogou mal, perdeu. Foi dominado pelo Botafogo, perdeu. Perdeu por diferença de 1 gol, diferente do Flamengo, né? Perdeu pro Flamengo por 2 gols. Agora 1 gol dá. Não deu. Chegou no Allianz Parque, pipocou, tomou 2 a 0, buscou o empate, gol de mão, perdeu a classificação, falhou, fracassou. E aí no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve 2 momentos, 3 na verdade. O clássico contra o Corinthians, perdeu. O jogo contra o Botafogo, venceu o Lanterna Atlético Goianiense. Pela primeira vez o Palmeiras tornou-se líder do Campeonato Brasileiro. Agora é o jogo decisivo.
Agora é a final antecipada, parte 2, né? Porque era a final antecipada de Libertadores e acertaram, né? É a final antecipada da Libertadores, Botafogo e Palmeiras acertaram, porque o Botafogo foi campeão. Agora, final antecipada do Campeonato Brasileiro foi Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque. E o Palmeiras pipocou de novo. Perdeu pro Botafogo, tomou um banho do Botafogo. Chegou a ficar 3-0 pro Botafogo. Marcos Rocha perdeu a cabeça. Cabeça quente, coração frio. Perdeu a cabeça. Foi expulso. Estava ruim, ficou pior. E aí o Palmeiras teve a sua outra final. O jogo contra o Fluminense. Ah, mas dependia de o Botafogo perder. E é claro que não ia perder. É claro que não ia perder. Nem se o São Paulo colocasse força ultra máxima, não ia perder. O Botafogo não ia perder para o São Paulo. Poderia até não vencer. E o Palmeiras pipocou em casa, o Fluminense. O Palmeiras, toda vez que foi posto à prova na temporada, o Palmeiras fracassou redondamente. E por quê? Ah, mas Guilherme, não tem nada a ver com pipocada. Tem a ver sim. Tem a ver sim, porque o Palmeiras, ele desde a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele era o único time que estava no G4 que jogou apenas o Campeonato Brasileiro. Ele só tinha o Campeonato Brasileiro para jogar. E todos os comentaristas, jornalistas, todo mundo, principalmente da imprensa 011, colocou o Palmeiras como favorito. Porque o Palmeiras só tem o Brasileirão. O Botafogo vai se dividir agora. Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem jogos difíceis contra o São Paulo. O Flamengo está em 3 frentes. Tem a Libertadores contra o Peñarol, tem a Copa do Brasil, semifinal contra o Bahia, e tem o Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está em 3 frentes, vai ficar mais difícil. O Botafogo tem 2 frentes. O Palmeiras só joga o Brasileiro. E o Palmeiras só jogou o Brasileiro desde a 24ª rodada. Ou seja, o Palmeiras jogou 14 rodadas só o Campeonato Brasileiro. É quase um turno, galera. Um turno tem 19 jogos. O Palmeiras jogou 14 jogos no retorno, só o Campeonato Brasileiro. Enquanto Botafogo, Flamengo, Fortaleza, que o Fortaleza estava na Sul-Americana ainda, tinham jogos no meio de semana, o Palmeiras treinava, o Palmeiras descansava. Enquanto os outros clubes faziam maratonas pelo Brasil afora, pela América afora, o Palmeiras descansava. E aí o Palmeiras, logo que foi eliminado pelo Botafogo, né, meteu um 5-0 no Cuiabá, em que todo mundo falou assim, ó, esse é o Palmeiras. Agora vai ser difícil segurar o Palmeiras no Brasileirão, porque o Botafogo empatou com o Bahia, perdeu a liderança para o Fortaleza. Fortaleza não tem elenco para segurar. Tem razão, não tinha mesmo elenco para segurar, isso a gente já sabia. Apesar da campanha fantástica do Fortaleza, já está na fase de grupos da Libertadores, ficando no G4. Fantástica a campanha do Fortaleza. O Flamengo tem muitos desfalques e vai focar na Libertadores com o Peñarol, e tem também Copa do Brasil com o Bahia. Não vai ter perna para o Brasileirão. Esse Brasileirão está à feição do Palmeiras. 5-0 no Cuiabá, 5-0 no Criciúma, jogando bem como um leão contra as equipes da parte de baixo da tabela. Chegava nos confrontos diretos, agora o Palmeiras vai pegar um adversário do seu tamanho. O Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Botafogo. Palmeiras não venceu o Flamengo. Palmeiras não venceu o Internacional. Palmeiras não venceu o Fortaleza. Outro confronto que mostra o tamanho da pipocada do Palmeiras. O jogo contra o Fortaleza lá no Allianz. O Palmeiras, meus amigos, ele não ganhou ninguém dentro de casa. Em todos os jogos que valiam realmente alguma coisa, é para valer. Dentro de casa, o Palmeiras não venceu ninguém. Não venceu o Botafogo, não venceu o Flamengo, não venceu o Inter, não venceu o Fortaleza e não venceu o Fluminense na última rodada. Porque poderia ter sido vice-campeão, vou dizer com dignidade, porque foi um vice-campeão digno, né? Ninguém perde a dignidade porque não é campeão, tá? Agora, pipocou. Foi uma pipoca vegana, pipoca verde, ou pipoca com cheiro verde em cima. Vamos falar a verdade, vamos parar de passar pano pro Palmeiras, porque tem gente que parece que tem contrato com a Leila Pereira, não pode falar a verdade sobre o Palmeiras.
Vamos parar de passar pano para essa campanha medíocre do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Um time que, ao contrário do Flamengo, que tinha um monte de torneio para jogar e foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras não ganhou nada e não ficou perto de ganhar nada, porque na hora do vamos ver ele perdia. E, sinceramente, derrotas justas, porque o Palmeiras não é melhor do que o Flamengo, o Palmeiras não é melhor do que o Botafogo e nem é melhor do que o Fortaleza, vamos falar a verdade aqui, tá? Ah, ficou na frente, isso e aquilo, enfim. O Fortaleza deveria ter ganhado aquele jogo do Allianz Parque, não fossem os 2 pênaltis inventados pelo senhor Ramon Abate Abel. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Botafogo foi campeão brasileiro, o Botafogo foi campeão da Libertadores da América e o Palmeiras passou a temporada de 2024. Zoou o Botafogo e tem que zoar mesmo, porque futebol faz parte, tem que ter zoeira, tem que ter a brincadeira, com todo o respeito. E o Palmeiras brincou com o Botafogo. O Palmeiras zoou o Botafogo. O Botafogo nem foi o vice do Palmeiras no ano de 2023. Tamanha pipocada, vamos falar a verdade aqui. Tamanha derrocada. Agora, o Botafogo, ele pode brincar, ele pode zoar, pode botar bacon na pipoca à vontade. Não é só o Botafogo, não. Flamengo, todo mundo aí pode zoar o Palmeiras. Corinthians. Ah, mas Corinthians vai zoar o Palmeiras? É, porque o Corinthians vai para o mesmo lugar que o Palmeiras, fase de grupos. O Corinthians vai jogar pré-Libertadores, vai passar, vai trucidar. E vai parar no mesmo lugar do Palmeiras, fase de grupos da Libertadores. Ou seja, adiantou o quê? O Palmeiras ao escrever aí que vai ser campeão, Estevão falar que já estava classificado na Libertadores, Abel Ferreira vir com o papo. Aí no final tem que reconhecer realmente, né? Que o Botafogo foi melhor, até porque o Palmeiras não fez nem a parte dele contra o Fluminense. Meus amigos, a grande verdade é que a imprensa não tem coragem de falar do tamanho do fracasso do Palmeiras em 2024. Mas o time do Palmeiras ele se resume a chuveirinhos na área, cruzamentos na área, aleatoriamente e jogadas individuais do Estevão. É só. Um time como esse não podia ser campeão brasileiro. E, claro, não ganharia nunca a Libertadores, tampouco a Copa do Brasil, já que enfrentou adversários melhores do que ele. E aí o Abel Ferreira teve que fazer um resumo da temporada do Palmeiras, dizendo, bom, fizemos uma temporada boa porque perdemos para o campeão da Copa do Brasil, na Copa do Brasil, e perdemos para o campeão da Libertadores, na Libertadores. Esse é o mérito do Palmeiras em 2024. Ou seja, dessa vez a pipoca saiu pela culatra. Entrou branco e saiu verde. Eu fico por aqui, sem medo de falar a verdade, sem passar pano. Aqui não é Imprensa Paulista, aqui é 2 toques, a casa do futebol.